Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, enfim, ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o degelo no Ártico. Então, vivenciamos uma fase de transformações climáticas que derivam do aquecimento global, e o aquecimento global tem gerado consequências em diferentes regiões do mundo, e uma das regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global é justamente a região do Ártico. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que iniciar com essas duas imagens, mostrando o mapa do Ártico em setembro de 2020 e março de 2021. Lembrando que setembro marca o início do outono no hemisfério norte, março marca o início da primavera no hemisfério norte. Essa linha amarela delimita a média do gelo na região do Ártico no período de 1981 até 2010. Portanto, podemos observar que, principalmente, repare aqui em setembro de 2020, portanto, já no final do verão no hemisfério norte, o gelo ou as geleiras do Ártico haviam recuado substancialmente. Repare aqui a linha amarela mostrando a média da posição das geleiras do Ártico no período de 1981 a 2010, e repare aqui também essa média das geleiras em março, que é início da primavera no hemisfério norte. Portanto, repare que também percebe-se que, em média, mesmo no início da primavera, final do inverno, início da primavera, já tínhamos geleiras abaixo do posicionamento médio que existiu no período que foi analisado. Então, por que isso está acontecendo é o que nós vamos procurar estudar. Nós temos, por exemplo, registrado ondas de calor cada vez mais frequentes, mais duradouras, e um detalhe, com temperaturas mais elevadas. A região do Ártico é uma das mais afetadas, se não a mais afetada, pelo aquecimento global. Uma vez que, lembre-se que o hemisfério norte tem muita terra emersa, ou seja, a maior parte das terras emersas que compõem os continentes e ilhas do planeta estão localizadas no hemisfério norte. A maior parte da população e suas atividades produtivas estão localizadas no hemisfério norte. Então, é no hemisfério norte onde a ação antrópica, aquela realizada pelo homem, mais contribui direta e indiretamente para o aquecimento global. Nessa imagem aqui você pode perceber que a região da Sibéria, na Rússia, quando foi feita essa imagem, estava registrando temperaturas médias bem acima do normal. Aqui nós temos o Alasca e um pedaço do Canadá, onde também podemos perceber temperaturas bem acima do normal. E aqui desse lado não dá para observar muito bem, mas temos o norte da Noruega, que também, pela tonalidade laranja avermelhada, estava registrando temperaturas acima do normal. E, consequentemente, você vai perceber que em partes do hemisfério norte, principalmente na região
do Ártico, essas ondas de calor, além de estarem se tornando mais frequentes, elas têm ficado mais duradouras, têm ficado mais fortes, as temperaturas têm ficado bem acima dos padrões médios e, consequentemente, essa elevação gradual da temperatura, que em alguns casos do Ártico tem ficado 5, 6, 7, 8, 9, 10 graus acima da temperatura média para a região, tem sido um fator de grande relevância para as mudanças climáticas que estão ocorrendo não só no Ártico, mas também em outras regiões do hemisfério norte. Eu estou destacando o hemisfério norte, lembrando também que essas mudanças climáticas se processam no hemisfério sul, não na mesma intensidade, porém também tem ocorrido no hemisfério sul e, consequentemente, nós estamos observando uma crise climática sem precedentes, com a temperatura média do planeta durante o último ano ficando 1,5 grau acima do período pré-industrial, o que acendeu o alarme na comunidade científica internacional, uma vez que a tendência de elevação da temperatura permanece e as suas consequências serão trágicas para parte da sociedade e parte do meio ambiente. Aqui nós temos uma imagem para mostrar, duas imagens, na verdade, para mostrar a Groenlândia, né? A Groenlândia tem uma massa de gelo que pode ser vista, isso aqui é uma imagem, tá, de satélite, claro que foi trabalhada para a retirada das nuvens e, consequentemente, a elaboração do mapa, onde você pode perceber que aproximadamente 90% da Groenlândia é coberta por gelo. Em alguns pontos, as geleiras são tão espessas que ultrapassam a 3 quilômetros de profundidade. Em outros pontos, essas geleiras ultrapassam 1 quilômetro de profundidade. Mas o que se observa é que o derretimento das geleiras da Groenlândia tem ocorrido de forma mais acelerada na sua porção ocidental e também esse processo está ocorrendo no litoral oriental da Groenlândia, assim como no litoral sul. Então, teve ano agora recentemente que a Groenlândia perdeu mais de 200 quilômetros cúbicos de gelo em apenas 24 horas. Algo absurdo. Então, isso, claro, é fruto das ondas de calor que têm atingido com maior frequência a Groenlândia e, consequentemente, acelerado o processo de degelo na região. Aqui nós temos, né, 4 situações distintas. Aqui em 1980, a camada de gelo no Ártico correspondia a 7.670.000 quilômetros quadrados. No ano 2000, caiu para 6.250.000 quilômetros quadrados. No ano de 2012, que foi atingido por uma onda de calor sem precedentes lá no hemisfério norte, a região do Ártico estava com 3.570.000 quilômetros quadrados. E no ano de 2020, houve uma recuperação parcial das geleiras, 3.920.000 quilômetros quadrados. Mas de 2020 para cá, a região do Ártico registrou uma perda de gelo mais acentuada. Então, estamos registrando a cada ano uma redução das geleiras no período do verão e até mesmo no período do inverno na região do Ártico, razão pela qual os cientistas estão prevendo que no futuro, no verão, não haverá gelo no Oceano Glacial Ártico ou para outros Mar Glacial Ártico. Aqui nós temos mínimo de verão no Mar Ártico em setembro de 2024. Mar Glacial Ártico, Oceano Glacial Ártico são terminologias
utilizadas pela geografia. Tanto faz falar oceano como mar, não tem problema nenhum. Então, aqui nós temos a média de extensão no período de 1991 a 2000, e aqui em amarelo a média de extensão de 1981 a 2010. Apesar do mapinha ser antigo, também está sendo utilizado para mostrar a vocês que está havendo recuo, um padrão de recuo das geleiras no Ártico e, consequentemente, o que determina isso são as mudanças climáticas em curso. Aqui nós temos um gráfico para mostrar a vocês a extensão mínima de gelo marinho no verão. Então, essa linha azul mostra o que foi observado por volta de 2010 e a tendência projetada para o futuro, onde você percebe com muita clareza que, de acordo com as estimativas feitas pela comunidade científica internacional, a quantidade de gelo na região do Ártico vai continuar diminuindo, razão pela qual se prevê para o final do século que, nos meses de verão, a região do Ártico, pelo menos o mar glacial ártico, ficará sem cobertura de gelo. Esse gelo que cobre o mar glacial ártico é chamado de banquisa, que é uma camada de gelo que recobre o oceano, principalmente no período do inverno, mesmo sabendo que no verão nem todo o gelo contido no Ártico derrete, mas as geleiras que formam as banquisas estão recuando progressivamente, o que, consequentemente, dá aos cientistas as condições para projetarem o fim do gelo dessas banquisas no verão, no final do século XXI. Aqui nós temos esses dois mapas para mostrar a vocês, né, na primeira tonalidade aqui, solo permanentemente congelado intacto, sem sofrer nenhum tipo de ação, por enquanto, das mudanças climáticas em curso, perda da camada superficial do permafrost, lembrando que o permafrost é um solo encontrado nas regiões localizadas em áreas dominadas por climas frios e subpolares, também, claro, está presente nas áreas polares. Aqui nós temos a camada de gelo da Groenlândia, onde você pode observar que as projeções indicam um recuo acentuado, repare aqui os dois mapas, dessa camada de gelo até o final do século. Aqui nós temos em vermelho 30 ou mais dias de degelo. Repare que essa faixa vermelha que contorna a Groenlândia, ela aumentou. Então, a área sem gelo no verão, sem gelo marinho no verão, ela está aumentando cada vez mais. Claro que isso é fruto não só da elevação gradual da temperatura do ar, mas também da elevação da temperatura superficial das águas oceânicas. O aquecimento dos oceanos também é um fator preponderante que ajuda a explicar a aceleração do degelo, não só na região do Ártico, assim como também na região da Antártida. Aqui, esse mapinha foi feito em cima, né, do aumento da temperatura de 1,5 grau em relação à era pré-industrial. Aqui é a projeção feita caso esse aumento da temperatura em relação à era pré-industrial fique 2,7 graus acima dos padrões médios. Então, isso, logicamente, dá aos cientistas as condições necessárias para, através dos seus estudos, fazerem projeções daquilo que ocorrerá na região do Ártico até o final do século XXI, caso as autoridades governamentais não tomem nenhuma medida que permita mitigar o aquecimento global e seus efeitos. Aqui nós temos a neve reflete 90% da luz solar, lembrando que a neve fresca, a neve em si, ela tem a tonalidade branco, e o albedo do branco faz com que 90% da luz solar
venha a ser refletida de volta para o espaço, enquanto que os oceanos absorvem até 93% da luz solar. Eu falo até 93% porque a tonalidade das águas oceânicas varia. Então, nós temos águas mais escuras, águas mais claras, enfim. Aqui nós temos, através dessa imagem, a percepção de que a água aqui está na tonalidade azul escura. Então, dentro dessa tonalidade, o oceano ele tem capacidade de absorver até 93% da luz solar. Qual é a importância disso? Ora, a partir do momento que o oceano ele absorve muito mais luz solar do que a neve, consequentemente, ele se aquece mais rapidamente. Se as águas superficiais oceânicas elas se aquecem num ritmo mais acelerado, até mesmo porque a cobertura de gelo e neve sobre os mares e oceanos está diminuindo, ora, consequentemente, a temperatura da água ficará mais quente, como está ficando, e a elevação da temperatura da água do mar acelera o derretimento do gelo que forma as banquisas, e sendo assim, a cobertura oceânica sem gelo vai aumentando progressivamente, e na medida em que esse gelo derrete, inclusive na faixa no litorânea, na zona de contato do mar com uma ilha, com o continente, o que isso vai gerar? Na medida em que o gelo vai diminuindo, o deslocamento do gelo localizado nas ilhas e também em terras continentais emersas, a tendência desse gelo é se deslocar cada vez mais rapidamente, ingressando na água do mar. Então, ora, isso nos remete a uma interpretação bem simples. Se as geleiras localizadas em terras emersas começam a se deslocar mais rapidamente para os mares e oceanos, consequentemente, o processo de derretimento dessas geleiras se acelera. Então, a cobertura de gelo, não só nas ilhas, como também nas terras emersas, passa por um processo de redução cada vez mais acelerado, e nós sabemos que, na medida em que o gelo localizado em terras emersas derrete, ele vai contribuir, através desse processo, para a elevação gradual do nível do mar, razão pela qual somente as geleiras da Groenlândia em processo de derretimento, de acordo com os cientistas, contribuirá com um aumento de mais ou menos 20 centímetros do nível do mar até o final desse século. Aqui nós temos a superfície terrestre. Atualmente, troca de gases entre o solo e a atmosfera. Troca de gases, principalmente CO2. Degelo sazonal, aquele que ocorre durante os períodos mais quentes do ano. Permafrost é aquele solo que permanece congelado. Atualmente, derretimento superficial. Repare que o gelo está derretendo num ritmo cada vez mais acelerado. Derretimento do gelo localizado na base, até mesmo porque sobre as geleiras se formam lagos, lagoas, que nós chamamos lagos de degelo. Em alguns pontos, essa água contida no lago de degelo infiltra-se nas geleiras e vai até a rocha, lubrificando a zona de contato da rocha com o gelo. E esse processo de lubrificação da zona de contato da rocha com o gelo faz com que as geleiras se desloquem mais rapidamente em direção aos rios, em direção ao litoral. E com isso, as terras emersas passam a perder de maneira mais acelerada a sua cobertura de gelo, e esse processo, consequentemente, está relacionado diretamente com a elevação do nível do mar. Então, aqui nós temos o oceano, nós temos a rocha de base, que está abaixo do nível do mar, enfim. Aqui nós temos o degelo acelerado na Groenlândia. Aqui nós temos, acabei de falar, que na medida que
a água derrete no verão, sobre a superfície do gelo, se formam lagos de degelo, tá? E esses lagos de degelo acabam contribuindo para o surgimento de fluxos de água. Podemos dizer assim, pequenos rios temporários, que conseguem escavar o gelo nos seus pontos mais frágeis, criando buracos. E aqui, nesses buracos, a água mergulha, formando uma cachoeira aqui, ó. Repare que a água aqui está mergulhando no buraco e, consequentemente, na medida em que essa água penetra gelo adentro, ela vai até a zona de contato com a rocha. E com isso ela passa a lubrificar a rocha, o gelo perde a aderência à rocha e começa a se movimentar numa velocidade mais acelerada. Isso acelera o processo de derretimento das geleiras e também contribui para que, através desse processo mais acelerado de derretimento das geleiras, o nível do mar suba num ritmo mais acelerado. Aqui nós temos o solo do Ártico começará a liberar grandes quantidades de gases presos no gelo, principalmente o metano e o CO2, tá? Dióxido de carbono, equivalente a 117 bilhões de toneladas de carbono em forma de CO2. Não é só o carbono não, tá? A liberação também de uma grande quantidade de metano. Então aqui nós temos o afundamento do solo em função do derretimento da água, do derretimento do gelo que se encontra no interior do solo, formando o solo permafrost. E aqui nós temos área mais descongelada e na medida em que esse gelo derrete no interior do permafrost, consequentemente, o solo perde estabilidade e as regiões superiores, inclusive áreas que estão edificadas, começam a afundar, casas desabam, pontes cedem, enfim, isso também vai causando prejuízos para as pessoas que vivem nas imediações do Ártico, naquelas áreas onde o permafrost se faz presente. É previsto o aumento do nível do mar em aproximadamente 20 centímetros até 2100, aquilo que eu falei. Nós temos aqui o fluxo do gelo e da água em direção ao oceano. Consequentemente, a injeção de água no oceano vai progressivamente contribuindo para a elevação gradual do nível do mar. Aqui nós temos, um mapinha para mostrar as áreas onde se encontram o permafrost, Nós temos estado do permafrost isolado, que são as regiões mais setentrionais, mais ao norte da Groenlândia, do Canadá, do Alasca, da Europa e da Sibéria, e território russo. Aqui nós temos estado do permafrost esporádico, onde ele ocorre o processo de degelo durante o período mais quente. Aqui descontínuo, que é onde também você vai encontrar o permafrost contínuo e também descontínuo, mas aqui nós temos o solo contínuo. Então, tudo isso, na verdade, você tem aqui áreas do permafrost, que o solo permafrost contínuo é aquele que está mais próximo da região do Polo Norte, onde os efeitos do aquecimento global ainda não foram suficientes para alterar a estrutura do permafrost no seu interior. No descontínuo em si, aí o permafrost já sofre, em algumas áreas, o processo de degelo, tá? Principalmente no pico do verão, naqueles dias em que a temperatura fica mais elevada na Sibéria, no norte da Europa, no Alasca, no norte do Canadá e poucas áreas da Groenlândia. Na área esporádica são regiões em que o permafrost é encontrado, porém não é encontrado numa faixa contínua, e isolado aquelas áreas onde o permafrost se encontra em pontos que estão
isolados numa área em que as temperaturas são mais elevadas e, consequentemente, só em alguns pontos onde essas temperaturas permanecem negativas durante a maior parte do ano é que você encontra o permafrost. Aqui nós temos, né, a questão do degelo do permafrost. Aqui nós temos a camada ativa, né, onde normalmente, em função da elevação da temperatura no verão, você vai ter o derretimento da água, que está aqui sob a forma de gelo no solo. Né? Aqui você tem o permafrost, essa tonalidade acinzentada aqui é a água congelada no permafrost. Aqui nós temos o calço de gelo. E aqui embaixo nós temos a lama depositada pelo degelo. Então, a partir do momento em que o permafrost ele vai derretendo, né, consequentemente, ele acaba causando a formação de áreas de lama no interior do solo. O solo perde a estabilidade e é comum que haja em alguns pontos, vamos dizer assim, a acomodação do terreno, e quando isso acontece em áreas edificadas, consequentemente essas áreas podem desabar, e há muitos casos em que residências, estabelecimentos comerciais, pontes, etc., desabaram. Então, as consequências do derretimento do permafrost. Primeiro, a mudança climática provoca um aumento das temperaturas. É isso que estamos observando em função do aquecimento global. O permafrost esquenta. Se o permafrost esquenta, ele começa a derreter. Então, o gelo se transforma em água. A matéria orgânica se decompõe por causa do degelo. A decomposição da matéria orgânica contribui para as emissões de metano e CO2 na atmosfera. Esse processo libera CO2 e metano na atmosfera. 5. Aumenta a concentração de gases do efeito estufa. Então, cientistas dizem que a região do Ártico é uma verdadeira bomba relógio. Ou seja, a quantidade de metano e CO2 que se encontra ali na região do permafrost é tão grande que, na medida em que o aquecimento global provoca o derretimento do permafrost e a quantidade de metano e CO2 liberados na atmosfera aumenta, consequentemente, isso potencializa o efeito estufa, e a potencialização do efeito estufa contribui diretamente para a elevação gradual da temperatura em nosso planeta. O alerta já foi feito pela comunidade científica há algum tempo, porém é preciso que as autoridades deixem de lado o negacionismo e adotem as recomendações feitas pelos cientistas, não só para mitigar, mas também para reverter esse processo do aquecimento global. Falando nisso, hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, está fazendo um calor descomunal, tá? Eu estou aqui com essa camisa colada no corpo, eu não posso gravar com ar-condicionado, por causa do barulho que interfere no áudio, né? E, consequentemente, até de vez em quando eu estou trocando aqui as letras, porque eu estou assando, literalmente. A temperatura aqui no quarto, moçada, é brincadeira não, deve estar bem acima dos 40 graus nesse momento, porque eu moro no 6º andar e aqui em cima tem um terraço, a cobertura. E a cobertura, esse terraço fica exposto ao sol. O piso aqui em cima aquece e o calor desce todo aqui para baixo. Então potencializa o calor aqui no meu quarto. Aqui tem 6 mapinhas dos continentes, como eles ficariam de acordo com as projeções feitas pelos cientistas, se todo o gelo contido na Terra, não só na região do Ártico, na região da Antártida, mas também as geleiras localizadas no Himalaia, na Cordilheira dos Andes, nos Alpes e etc., derretessem, né? Então vocês podem ver as áreas em azul, né, que estão aqui, ó. A Flórida iria desaparecer, boa parte, o litoral sudeste e leste dos Estados Unidos iria ficar submerso, Nova Orleans iria ficar submerso, o Vale do Mississippi seria invadido pela água do mar. Repare que aqui a Inglaterra perderia parte do seu litoral, assim como demais países do Reino Unido. Repare que os Países Baixos, aqui a Dinamarca ficaria coberta pela água do mar.
Repare que na região do Báltico, o Báltico iria se expandir. Também a França perderia parte do seu litoral. Aqui no Vale do Rio do Pó, o mar iria invadir, a Veneza ficaria totalmente submersa. Enfim, aqui no entorno, do Mar Negro, a Península da Crimeia, passaria a ser uma ilha, iria desaparecer por completo. Enfim, aqui nessa região aqui da África Oriental, nós teríamos o avanço do mar. Então, ali por partes, dos países ali localizados. Aqui na América do Sul, o mar iria chegar até o interior da Amazônia Central. Cidade de Manaus ficaria submersa. Aqui, a Bacia do Prata seria invadida pelas águas oceânicas. Também trechos do litoral serão invadidos. Aqui na Ásia, repara, a China perderá parte do seu território. O Mar Cáspio sofrerá uma expansão. Repare que algumas ilhas que compõem aqui a Indonésia ficariam cobertas parcialmente por água, outras mais baixas iriam desaparecer. Então aqui também nós temos um pedaço da Indonésia e observa aqui que teríamos um grande lago na porção central da Austrália. A Austrália perderia parte do seu litoral, enfim. Então, o mar invadindo, ele gera impactos socioambientais, A previsão é que milhões de pessoas serão obrigadas a serem removidas de zonas costeiras baixas, engrossando a quantidade de pessoas que vivem como refugiados ambientais. Lembrando que esses mapinhas aqui em relação se todas as geleiras derretessem. Claro que ninguém vai presenciar isso tão cedo. Talvez em 1000 anos nós ainda tenhamos massas de gelo aqui na Terra. Mas o derretimento das geleiras é um fato incontestável. Esse derretimento é fruto do aquecimento global. O aquecimento global, ele, por sua vez, tem uma relação direta e indireta com a ação do homem, não só através da queima de combustíveis fósseis, através do desmatamento, através do emprego de máquinas, equipamentos, produtos eletroeletrônicos que consomem energia e produzem calor. Enfim, nós temos também que levar em consideração que a Terra vive uma era interglacial, está passando por um processo de aquecimento gradativo, mas também é inegável que esse processo tem a contribuição do homem e que é preciso que os governantes façam alguma coisa para evitar o aquecimento global. Ou evitar, vamos dizer, não cai bem, mitigar, reduzir os efeitos do aquecimento global, até mesmo porque, mesmo que o homem conseguisse reverter o processo da sua contribuição para a elevação da temperatura, em função da Terra se encontrar numa era interglacial, é bem provável que a temperatura continuasse subindo, porém num ritmo mais lento. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado. Foi difícil, está sendo difícil gravar essa aula, porque eu estou aqui assando, a ponto de ter um treco, estou todo molhado aqui. Estou virando o ser humano numa sauna. E eu vou correndo aqui ligar o ar-condicionado. Então, quero agradecer a atenção de vocês. Dê aquela forcinha ao canal de Eugênio, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Se eu sobreviver esse calor. Valeu, moçada, boa semana aí para vocês.